dizer Já estamos ao vivo? Já. Eita! Pode deixar que aí enquanto as pessoas recebem, né? Uhum. O sinal. Aí manda mensagem pra eles, né, que a gente já... Recebi a mensagem aqui, nossa live vai começar. Já estamos digitando. Piauí Acrílicos. O pessoal já entrando aqui. Sinara tá perguntando se vai ter no YouTube. Pode falar, Vitória. Finalizar. Só os cortes, alguns cortes. Gente, a gente vai dar início logo, né? Estamos esperando nossos convidados entrarem. A live é ao vivo agora no Instagram, mas ela vai depois para o nosso canal do YouTube, tá bom? Então, quem não conseguir assistir todo, ou quem quiser reassistir ou perdeu a live ao vivo, pode estar lá no YouTube. Depois a gente vai mandar aqui o link no Instagram para que todo mundo possa acessar, não só essa, mas todas as outras entrevistas, a nossa primeira live e muito conteúdo que a gente tem que vai estar... a gente já começou a postar lá no YouTube e daqui a pouco vai estar bem movimentado lá, bem bacana, com muito material muito legal, né? Muita informação sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre vida pessoal também, sobre as mudanças de rotina que a gente tem ao longo da vida adulta, de nos tornar como profissionais, nos tornar empresários, um pouco das experiências com nossos clientes, as experiências com as obras, com os projetos, o que isso mudou na vida de cada um, na vida das empresas, o que agregou. Então, aos poucos a gente está lá fomentando e vai ter muito conteúdo no YouTube. E a gente vai estar sempre colocando nos stories o conteúdo que vai estar sendo postado e para vocês já seguirem lá a nossa comunidade no YouTube, que é 26 Arquitetura. Podem procurar lá e começar a assistir o material que já tem lá na outra rede, tá bom, gente? Então, já o Átila e a Suzy vão entrar. Vamos só esperar só um pouquinho para a gente começar o nosso bate-papo, né? Hoje vamos falar um pouco sobre o crescimento de uma empresa, como que uma empresa cresce de forma consciente, né? Ordenada, o que ela precisa. A Piauí Acrílico é uma empresa que está crescendo muito, é empresa de clientes nossos e amigos, né? Muito mais do que clientes, são pessoas muito queridas nossas. E a gente vê o quanto que eles estão evoluindo, o quanto que a empresa deles está se transformando. E tudo isso com muito planejamento, estrutura, com processos, né? Então a gente está ali o tempo todo no dia a dia, na nossa rotina, preocupado em pagar a conta, entregar algum produto ou serviço para o nosso cliente, o treinamento de funcionário, enfim, tudo isso é muito importante. Mas a gente não pode deixar essa parte de planejar os próximos passos, de entender como que a empresa ela vai caminhar lá na frente, o que eu preciso fazer para que essa empresa cresça e chegue no lugar que eu quero que ela chegue, né? Com previsibilidade, com estratégia, né? Com direcionamento, com foco. Então, nada é por acaso. Pronto.
Piauí Acrílicos entrou. Olá! Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, como é que foram esses dias, a semana muito cheia de muitos negócios? Sim, muitos Aumenta um desafios. pouquinho o áudio. Aumentar? A gente aqui. Pronto. Então, assim, hoje, né, estamos aqui, eu e a Vitória, da 26 Arquitetura, para quem está acompanhando pela Piauí Acrílicos, né? E convidamos o Átila e a Suzy, que são nossos amigos, clientes, parceiros e pessoas que sempre trazem algo novo para a gente, sempre nos motivam a nos movimentar, trazer coisas novas. Estão ali sempre torcendo, né? E a gente queria um pouco que vocês se apresentassem, né? Quem são vocês? Qual é o negócio de vocês? Falem um pouquinho antes da gente iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo. Sou o Átila Freitas, né? CEO da Piauí Acrílicos, uma empresa que está há quase 10 anos no mercado, né? Somos distribuidores de materiais para comunicação visual e atuamos no Piauí e Maranhão. Sou Suzy Machado, também CEO da Piauí Acrílicos. Vendemos insumos, produtos e também incentivamos os nossos clientes a elevar o nível nos negócios dele, não só produto. E o nosso tipo de material ele é voltado tanto para comunicação visual, para casas, para residências e uma série de coisas. É um material muito versátil, né? Dá para usar em qualquer tipo de construção para várias soluções. Hoje a Piauí Construtores, Acrílicos, né? hoje a Piauí Acrílicos, ela está crescendo muito, né? Mas por conta de muito trabalho de vocês, muito planejamento, Mudança de mentalidade. as ações, né? Tudo ali é calculada e alinhada para vocês chegarem aonde vocês querem chegar, né? A Piauí Acrílicos ainda está crescendo, mas vocês já conseguiram sair de um ponto e chegar num momento que, para dar continuidade no crescimento, vocês já têm uma base muito sólida e já estão começando a ter esse crescimento mais livre, né? Mais vertiginoso. Então, como que foi olhar para a Piauí Acrílicos hoje? Como que é vocês olharem para a empresa de vocês hoje e voltar no tempo lá atrás, sabe? Vocês imaginaram que era isso realmente que vocês já idealizavam ou vocês não tinham essa clareza? Como que é esse olhar, sabe? Voltar lá no tempo e ver todo esse caminhar de vocês. E tudo que a empresa se tornou hoje e ainda está se tornando. Uma pergunta interessante. Até hoje, eu vi um cliente em loja, né, e disse: Átila, eu sou do tempo que tu era numa casa, lá perto do Parque Piauí. E chegar onde a Piauí Acrílicos chegou hoje, e nós queremos muito mais. Mas eu acredito que de uns 4 a 5 anos foi que a gente entendeu o tamanho que nós queremos ficar, a proporção onde a Piauí Acrílicos ainda quer chegar. Hoje nós estamos, vamos dizer que hoje é uma empresa consolidada, tanto no mercado, como também o nome é muito consolidado. Nós criamos nós estamos tentando criar um ecossistema onde a gente consegue atender toda a demanda que o mercado nos traz. Então, essa visão nós tivemos também com muito treinamento, com muita dedicação, com muito direcionamento vindo de outros experts que já estão a esse caminho mais tempo, que é organizando empresas. Com certeza. Então, a gente não consegue crescer sozinho, né? A Sim. gente sempre tem que estar ao lado de quem sabe mais que a gente, ao lado de pessoas qualificadas
e de pessoas que podem nos levar a um patamar maior do que o que a gente está hoje. Né? Fala um pouquinho dessa experiência aí desses últimos anos. E também da questão da mudança de mentalidade, né? Porque para vocês chegarem aonde está hoje, precisou ser muita coisa trabalhada na mentalidade de vocês. E a gente queria entender assim um pouco, vocês contarem como foi esse processo de mudança de mentalidade. Já, como a Átila falou, né? Já estamos no mercado há quase 10 anos, né? Já vamos chegar perto de 10 anos. Todos os dias a gente está aprendendo, estamos abertos a aprender, mas creio que desde 2021 a gente vem buscando estudar sobre todas as áreas empresariais, tanto a parte administrativa, comercial, logística, as inovações, e isso trouxe um crescimento muito grande para a Piauí Acrílicos. Um exemplo bem claro hoje da nossa realidade, contratação. Se não tiver de acordo com a cultura da empresa, tanto a gente não contrata, e se tiver na empresa, não fica no nosso grupo. Então, a gente não se torna refém de alguns tipos de profissionais que querem chegar na empresa e acha que tem que ser daquele formato. A gente tem um quadro lá com a nossa visão, missão e valores, e tudo que está lá no quadro a gente coloca em prática. Eu acho que isso é muito importante para a empresa. Posicionamento de valores, posicionamento do que aquela empresa prega e pratica, e a gente precisa ser congruente no que a gente está colocando. Na venda de produto, no pós-venda, no próprio network, trabalhar com clareza, é o que a gente sempre passa para o nosso comercial, com transparência. E eu acho que isso tem fortalecido muito. A gente está conseguindo escalar não só em números, mas nessa mudança de mentalidade, de ter assim a certeza que esse é o caminho certo. É um posicionamento de marca, de comportamento, de decisão, do que a gente quer, do que a gente busca. Eu creio que essa é uma das coisas que faz muito crescer uma empresa. E também, assim, outro ponto que eu acho bastante importante, durante todo esse processo de treinamento que a gente participa, que a gente estuda, não só ficar naquele motivacional. Tudo que a gente aprende, a gente coloca em prática. Quando chega na segunda-feira, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Um plano de ação, vamos fazer esse plano de ação. Porque às vezes fica só no motivacional. Então, executar é uma das tarefas mais difíceis, mas Exatamente, era o que eu ia dizer. estamos conseguindo. Não é fácil. É. Eu tiro por mim, porque cada um de nós dois temos um perfil diferente. O Átila, eu sou dominante, ele é dominante, mas eu sou mais influente, ele é mais organizado. E aí foi uma das partes sobre a minha pessoa que eu tive que melhorar muito. Que para crescer a gente tem que implantar todos os processos. E isso aí é o que faz a diferença no negócio. É saber que todo negócio você tem que executar esse processo. Você falou várias coisas extremamente importantes, né? Primeiro, falou sobre pessoas, né? Falou de processos e o fortalecimento da cultura da empresa de vocês. Então, assim, quando você... E hoje em dia, uma das temáticas, assim, são mais dolorosas para todo empresário é contratação, né? Ter uma equipe qualificada. E aí, quando você consegue ter clareza na sua estratégia, saber quem vocês são, o que vocês querem para a empresa, como que vocês querem conduzir o negócio de vocês, e tem isso muito claro, né? Vocês sabem como é o perfil do funcionário de vocês, como que vocês querem que eles lidem com, com o dia a dia. Isso faz com que as pessoas certas nos lugares certos elas vão produzir muito mais e aí vão trazer muito mais resultado
para um negócio, né? Em vez de você estar com 3 pessoas improdutivas, você tem um que produz mais do que os 3 juntos. Quando você tem a pessoa certa no cargo certo. Então, e é extremamente importante. E essa coisa do fazer os treinamentos e colocar em prática, né? Porque acontece demais com todo mundo, assim. Faz treinamento, sabe o que é que tem que fazer, mas na hora de colocar em prática, se perde ali na rotina da empresa e não se organiza e realmente faz criar um plano de ação para colocar aquilo ali para funcionar, para poder fazer uma coisa diferente, ter um resultado diferente, né? Porque a gente, se a gente faz a mesma coisa, nós vamos ter os mesmos resultados. É isso. E aí, um pontinho assim que eu queria entrar é como é ser uma empresa familiar, né? Porque vocês são um casal, tem a filha de vocês aí dentro da empresa também. E como que é fortalecer esses laços, fortalecer a empresa e fazer com que essa união seja cada vez mais traga mais frutos, né? E os desafios também disso, né? Também. Então, fala um pouquinho aí sobre ser uma família e uma empresa ao mesmo tempo. No começo é muito difícil, né? Sem um treinamento, um direcionamento, você não tem noção do que o Átila é bom e no que a Suzy é boa. Entendeu? Então você tem que dividir muito isso. Ó, você é bom nisso aqui, você vai ficar com essas funções. Você é bom nisso aqui, você vai ficar com essas funções. E ninguém, vamos dizer, nenhum dos dois passa por cima das ordens ou do que vai fazer em cada setor. A gente respeita, coloca em prática, respeita, não tem o que questionar. Mas no dia a dia, às vezes acontecem desafios, acontecem que as ideias não estão batendo, mas ali é resolvido. E o que a gente consegue muito é não trazer isso para dentro da nossa casa e nem levar para problemas de casa para dentro da empresa. A gente consegue muito hoje com a nossa maturidade conseguir dividir muito bem isso. Às vezes dá um rabiça, que Mas acontece, demorou um mas é pouquinho para resolvido. achar esse equilíbrio, né? Demorou um pouco, mas foi com clareza e aprendizado. Essa Realmente, questão do autoconhecimento, né? sim. Vocês falaram do perfil de vocês e vocês conseguem adequar isso, saber o que cada um ali domina e adequar para que o dia a dia de vocês não vire um desconforto o tempo todo, né? Sim. Que às E vezes também, assim, até em relação aos colaboradores, quando alguém fala, solicita uma coisa para ele e vem falar comigo, não, você já começou com ele, termine com ele. Aí, do mesmo jeito, é comigo, porque senão a gente começa a fugir desse processo. Então, também é um processo que é implantado dentro da empresa. O que foi engraçado foi que há um mês atrás nós achamos uma folha de feedback que eu apliquei na Suzy e a Suzy aplicou a mim. Que legal! Aí foi engraçado que nós resolvemos, né, o que estava na folha. Você tem que melhorar nisso, você isso aqui. Aí Adorei! foi muito vamos engraçado fazer que também, né? foi, as observações foram cumpridas, né? Foram realizadas. Muito bem. Tá legal, porque visualiza de uma forma melhor, né? E aí, às vezes, você está fazendo algo e nem tem essa noção que está causando algum incômodo ou que está atrapalhando ou não tornando o trabalho, o processo do outro tão claro e tranquilo. Uhum. Acho que a gente vai fazer isso aqui também. Importante. E o nível de maturidade, né, que você tem hoje, você consegue fazer isso muito bem, entendeu? Quando você se conhece e diz, realmente eu tenho esse defeito, vou tentar melhorar, isso fica muito mais fácil, né? Pois é, mas nem todo mundo tem essa maturidade, como você falou, para escutar isso de uma forma tranquila, né? E separar isso do pessoal e colocar isso realmente como vocês conseguiram fazer. Cada um fez a fichinha do outro e vocês
analisaram e colocaram em prática o que precisava ser corrigido. Nem todo mundo tem essa maturidade. Parabéns, tá? E então família É resolvida, uma DR empresarial, né? mas é necessário, né? Se a gente quer crescer, né? A gente precisa ter essa maturidade, porque senão não vai fluir, né? Cresce até um certo momento e depois estagna porque você não aceita determinadas posturas, falas, e aí você começa a trazer isso para o pessoal. E aí E, as coisas desandam. e uma Mas observação que você fez, que a nossa filha também está conosco na nossa empresa, né? sim, E no começo, realmente, o desafio foi grande, né? Ela entender. Foi engraçado que ela chegou um dia, os primeiros dias que ela foi para a empresa, eu pensava que vocês passavam o dia todo no Instagram. Aí eu disse, é. por que isso? Não sei. Porque tinha muita postagem? Não, Ou, porque ou a eu ficava olhando as mentalidade coisas? é achar que o empresário chega na empresa, senta numa mesa e fica ali no celular. Ah, Quando ela viu a vida não sabe que o real, empresário trabalha mais do que todo mundo, né? quando ela viu a vida real chegando, várias demandas, setores, ainda tem um inesperado que às vezes é resolver alguma coisa da parte de gestão humana, né? Então são muitas surpresas. Na realidade, essa parte do empresário, do empreendedor, todos os dias a gente é surpreendido por várias coisas. E aí depois ela foi entendendo, né? E também no início não gostava de feedback. Aí depois dela também começar a participar de treinamento, ter essa mudança da mentalidade, hoje ela escuta, diz, não, eu vou mudar isso aqui, vou aceitar isso aqui. Então ela também tem crescido nessa parte de mentalidade. Sim. E nós queremos fazer um sucessor, não um herdeiro, entendeu? Isso é importante. Parabéns, é isso mesmo. Então, a gente falou já um pouco de algumas estratégias, de coisas que vocês já fazem na empresa para que ela esteja caminhando para onde vocês desejam, né? E hoje vocês têm essa clareza de onde vocês querem chegar, vocês comentaram isso. Então, como que esse planejamento estratégico da empresa influencia no dia a dia, né? Vocês hoje já começaram a implementar muitas mudanças, muitas aberturas, né, de um ecossistema, né, novas portas. E eu sei que vem muito mais aí pela frente. E você já tem essa ideia de onde vocês querem chegar, né? Às vezes esse onde vocês querem chegar hoje ainda é só mais um patamar, né, desse crescimento. Então, fala um pouco sobre esse planejamento, né, essa percepção, essa conscientização para realmente alcançar aquilo que vocês querem. Pode falar. E hoje, a pergunta interessante também, muito importante, que hoje foi feito mais um passo, né? Como vocês são nossos arquitetos que estão reformulando nossa empresa, tem muitas coisas que nós vamos mudar de novo. E isso faz parte do Vamos lá. crescimento. Hoje mesmo nós fechamos 3 máquinas, né? Uma máquina laser maior, uma 3D e outra máquina de solda, entendeu? Então a gente precisou também procurar outro galpão, já achamos o outro galpão, já vamos ter lá ele como estoque, e vamos conduzir um galpão só para a indústria, né? Aumentar a indústria. E nós sabemos hoje, se a gente quer crescer, a gente precisa de espaço, precisa de maquinário, eu perdi muito medo de comprar mais e importar da China. Hoje a gente vamos ter que importar muito mais para poder adiantar as dificuldades por conta do aumento do dólar, aumento do frete marítimo, tudo isso impacta na nossa compra e como nós vamos vender também. Então a gente decidiu perder o medo de comprar, perder o medo de crescer, perder o medo de expandir, perder o medo de alugar mais um galpão. Se você quer crescer, você não consegue crescer do jeito que a nossa unidade da Piauí Acrílicos está, entendeu? Então a gente tem muito bem traçado Parabéns. como vai ser esse crescimento. E agora, Olha, muito Maravilha. né? Olha que felicidade escutar isso.
Vocês lembram quando a gente teve as primeiras conversas sobre o projeto, né? Vocês ainda muito presos a determinadas coisas. Então, meio que a gente sabia que vocês precisavam fazer certos movimentos, mas vocês não estavam preparados naquele momento. Então, eu fico feliz demais, assim, de escutar isso. Entender que vocês... E eu já havia percebido, essa sua fala já estava nítido para a gente, né, nesses últimos encontros nossos. Sim. E vocês já tinham mudado aquela mentalidade inicial, já estavam com outro comportamento, já muito mais com um olhar mais aberto para o futuro e sabendo que vocês conseguem chegar, né, no lugar que vocês querem. Então, A, ficamos a sala extremamente de, felizes. a sala de reunião vai ter que virar o lounge de descanso. A cozinha ficou pequena, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo Espaço tem, é certo. só Não se remanejar. preocupe, não. É a empresa crescendo, né? São as dores do crescimento, não é isso? Andou boa. Não, maravilhoso. Isso é muito bom. E Então, assim, o nosso colaborador, ele também precisa desse ambiente mais confortável, né? Sim. A gente sempre busca para eles um pouco do que a gente gosta, sempre com esse pensamento de a pessoa passa o dia todinho ali, passa mais tempo na empresa do que até mesmo em casa. Então, ele precisa ter um espaço melhor. tem que ter conforto, né? E isso aí faz parte também desse crescimento, porque, querendo ou não, com tanta doença mental e tudo, então esse período, realmente ele tem que se sentir bem. Ele tem que, na hora do descanso, do almoço, participar de alguma brincadeira ou descansar. Mas, assim, quebrar aquela rotina e você tá ali toda hora voltado realmente para o trabalho. Se é um horário de descanso, tem que ser bem compensado. Muito bem, né? A gente tem que valorizar a nossa equipe, nos valorizar como profissionais, valorizar a nossa empresa, nosso produto, nosso serviço. E para isso demanda muitas coisas, né? E parabéns, assim, a gente torce muito por vocês, torcemos pelo nosso crescimento, mas a gente quer o crescimento de todos à nossa volta, porque quanto mais pessoas crescendo à nossa volta, fica mais fácil para a gente crescer também, né? Porque Com se certeza. temos pessoas que alcançaram, então a gente consegue visualizar um caminho para a gente também alcançar esse mesmo crescimento. Então, parabéns mesmo. Parabéns. E essa mudança de mentalidade que vocês tiveram agora faz toda a diferença para poder permitir esse crescimento que vocês estão planejando, estão almejando e já estão começando a conquistar. Então, ficamos realmente Gostei extremamente muito da felizes. tua fala, que tu, Átila, falou que perdeu o medo de muitas coisas. E é isso, empreender é isso. Eu Não, fiquei mas ele muito não tem feliz. medo, não. Ele é o que sempre diz, vamos fazer isso. Tem um caminhão aqui pequeno, ele diz, não, vai ser um caminhão maior. Eu disse, embora, simbora. Embora, né? Faz uma coisa, Eu estava até brincando hoje. Cheguei lá no comercial. Hoje o financeiro endoidou, comprou 3 máquinas de uma vez. Vamos vender para pagar no máquina. É interessante. Mas é muito bacana. E assim, a gente sabe que nesses últimos anos, né, teve uma mudança de mentalidade, muitos treinamentos, muitos contatos com outros empresários de vários nichos e níveis diferentes, né? Como foi estar nesse meio, né, com empresários mais experientes, com empresas maiores, com empresas ali alinhadas com vocês, enfim, de todos os portes, e ter essa ampliar a mentalidade, né? Começar a ter uma visão maior do negócio, começar a ver novas possibilidades. Como que foi isso para vocês e como isso está sendo transformador para a empresa de vocês? assim, em relação a essa convivência, eu acho que é muito do ambiente. Nesse meio que a gente
busca treinamento e tudo, a gente tem conexões com pequenos e médios e grandes e milionários. Então, assim, uma dica minha serve para o outro, a do outro serve para mim. Então, muito mais do que estar ali estudando, eu acho que é um conjunto. A gente aprende e já aprendeu muito com os nossos amigos empresários. E você sabe que vocês já foram mentorados também da Karine Paiva, né? Vamos falar também dessa parte. Nós temos 3 anos sendo mentorado por ela e foi aí que a gente conseguiu, vamos dizer, evoluir muito como pessoa, principalmente como pessoa, como empresários, e ver que se você quer crescer, você precisa de apoio e também precisa andar com pessoas que estão com o mesmo pensamento seu. Então, foi Exatamente. muito importante essa busca de conhecimento. Quando a gente se encontra, até para um almoço ou um jantar, 50% é da vida particular e 50% nós falamos de negócio. E dentro dessas rodas tem muitas ideias, a gente anota, a gente reparte. Surgiu sociedades, então foi muito importante essa Essa troca é muito importante, né? A questão do ambiente também Sim. faz toda a diferença. Eu me lembro da nosso primeiro encontro, Chega a nosso arrepiei. jantar. E O foram Marcos vocês estava que aqui na puxaram. live, ele deu um oi. E, na realidade, foi vocês que puxaram. Lembra que Foi. no primeiro momento, e dali a gente se... Dali deslanchou, né? E dali as pessoas que foram para esse jantar que nós organizamos, né, que vocês puxaram e nós também fomos, até hoje são os mais, vamos dizer, alguns lá ficaram os mais Mais próximos, né? mais próximos, entendeu? E até hoje a maioria continua na mentoria, né, crescendo, né, e a gente vê o quanto que essas empresas se transformaram nesses anos. E assim, hoje, a nossa visão como empresárias, acho que a gente só conseguiu se tornar empresárias por conta da mentoria. Sim. Porque senão a gente ainda estaria com cabeça de profissional autônomo. Foi uma virada de chave desde a primeira reunião com a Karine. Sim. Ela já virou a chave ali, foi no primeiro encontro logo. Então, assim, pra gente foi extremamente importante e divisor de águas para o nosso momento, né? Como pessoas e como profissionais. Então, a gente saiu um pouco daquela mentalidade só de arquitetas para nos tornarmos empresárias, além de arquitetas. E isso foi incrível, porque nos deu uma visão muito grande, várias possibilidades, né? Nos deu uma abertura muito, 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 muito grande para que a gente consiga olhar o nosso serviço como um produto, né? Olhar a nossa empresa como algo que a gente pode atender de forma específica, especializada, um nicho, né? E a gente pode trazer um crescimento e uma evolução daquilo que a gente aplica. Então, assim, estamos com saudade, né? Quem sabe vamos organizar outro voltaremos mais jantar na daquele. frente, né? Vamos organizar. É verdade. E assim, fica aberto aqui para os nossos clientes, amigos, quem quiser ir na Piauí Acrílicos, não somente para conhecer produto, mas para compartilhar o nosso crescimento, o nosso sucesso. Estamos abertos, porque a nossa mentalidade é diferenciada. Quando alguém chega lá, onde foi que você comprou essa máquina? A gente indica. O Átila dá muita dica, porque ele é muito bom em financeiro. Eu, da mesma forma, na parte de comercial, o Átila também na parte comercial, para essa abertura de como fazer, de como passar para essas pessoas como a gente está construindo a nossa empresa. Isso aí pode ser compartilhado. Até os números fica lá no faturômetro, para todo mundo ver. Isso aí quer dizer que a gente não está preso àquele tempo passado que tudo era no oculto. Não, a gente precisa e quer compartilhar com nossos clientes,
O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Então, se o cliente cresce, a gente cresce também. Se o cliente também que tem o seu projeto, a sua casa, se ele está feliz, se ele construiu e conseguiu concluir o seu projeto, a gente também vai ficar muito feliz, porque a gente faz parte desse sonho. E é muito bom trabalhar com os sonhos das pessoas. Quando É uma incrível. obra que a gente vê do zero, começando ali, todo aquele do ferro até a montagem, pergolado, fachada, interno. Então, assim, não dá para explicar o sentimento. Tem cliente que a gente chega quando é a próxima obra. Quando fala numa ligação, vai dar certo. Você pode ter certeza que esse projeto aí você vai fechar com o cliente. Então, existe uma energia, um pensamento da gente estar ali toda hora desejando que o cliente da gente cresça. Então, não é só venda de produto, é muito mais do que isso. Hoje é servir mesmo, é saber que está dando certo. Quando o cliente muda ali, até o Instagram dele, que a gente olha, mudou aquela página, fez um tráfego pago, deixou de usar um produto inferior, está apostando em usar um produto de qualidade, está querendo mudar o seu projeto, não tem preço. Não tem. Isso É é a você entregar qualidade e transformação, né? transformação. É Em muito vários gratificante. âmbitos, isso aí é incrível, assim. E vocês, de uma maneira, nós de outra, né, também trabalhamos com isso. Então, acho que o que me deixa mais feliz, a Vitória também, é a gente perceber que o nosso trabalho ajudou de alguma forma, possibilitou o crescimento, a melhoria de vida, o crescimento da empresa, enfim, tudo que a gente, todos os nossos projetos são pensados com muito carinho mesmo. E vocês falaram só para é tão legal assim, né? Que vocês estão crescendo, a gente até falou, é a dor do crescimento, né? Então, a necessidade da mudança do espaço físico, de aumentar, de crescer, de reformar, de realocar os espaços, de trazer nova cara, né? Nova identidade quando é necessário. E isso é muito legal, assim. Então, crescer, ele tem suas dores e seus prazeres, né? Então, e crescer, eu vejo empresas como seres humanos, como crianças. A gente, quando abre ali a nossa empresa, ela tá ali ainda um bebezinho, ainda tá ali entendendo a que veio, o que que ela quer fazer, e aí ela vai sentindo o mundo e vai crescendo, se desenvolvendo e vai se descobrindo, né? Algumas empresas nascem com muito planejamento, já muito bem direcionada, mas mesmo elas, essas empresas, elas vão se adaptando e vão se moldando ao longo dos anos. E toda empresa ela precisa passar por essas reorganizações físicas, por transformações, né? Então, é muito legal ver que vocês estão nessa fase, né? A empresa cresceu de uma maneira que vocês já estão precisando dar uma nova cara para o espaço, que o espaço que tem hoje não é mais suficiente para o que a empresa é, não é isso? Então, só fala um pouquinho sobre isso, esse sentimento de necessidade de mudança. Como você falou, né? Realmente foi espaço físico e, e desejo de crescer mais. A gente entendeu que se a gente quer vender, se a gente quer galgar novos mercados, se a gente quer trazer novos produtos, o nosso espaço não era suficiente, entendeu? Então, a necessidade de mudança, de mais crescimento, de outro galpão, é realmente, graças a Deus, a necessidade do crescimento natural que a Piauí Acrílicos tanto almeja, né? E vamos almejar muito mais. A gente quer, Sempre. realmente, é o Brasil. E como a gente importa, esse crescimento é justamente para se preparar para esse tempo que é necessário de chegada de mercadoria. Então, a gente com espaço maior, aí pronto, não vai ter mais para ninguém. Adoro, eu quero ver vocês gigantescos. Então, só para encerrar, o que vocês falariam para os empresários que vão estar assistindo, que estão assistindo e vão assistir depois a nossa live?
o que eles precisam focar, o que eles precisam saber para que as empresas deles saiam de onde estão para começar um crescimento estruturado, né, e consciente. Eu vou falar da parte financeira. É entender que o financeiro é o coração da empresa. Principalmente para os meus clientes, vamos lá, dizer que aquele dinheiro que entra, aquele 50% de uma fachada, aquele 50% de uma porta, aquele 50% de um totem, aquele 50% é para comprar o material e os outros 50% que entrar, o restante de cada serviço não é dele também. É ele entender que ele precisa de um salário fixo por mês, quanto é que eu consigo sobreviver bem para me ganhar. E o restante do dinheiro ser realmente da poupança da empresa. Aquele restante, aquele que sobra, realmente é o que é da empresa. Depois das contas pagas, depois de tirar o salário dele. Isso a Piauí Acris teve desde o começo. Teve essa mentalidade. Entender que o dinheiro que entra não são dos donos. Separar CPF do CNPJ. Se uma empresa que nasce com essa bagunça de CPF, CNPJ, o Pix é do CPF, não é do CNPJ, é muito difícil quando ela quiser se organizar, ela traçar crescimento. É muito difícil. Então, para os empresários que estão assistindo, quiser um conselho, foque no financeiro, foque no que faz a empresa crescer e permanecer no mercado, entendeu? Porque eu vejo muitas empresas, principalmente do nosso ramo, eles enxugando gelo. Pegam dinheiro, já gastou o dinheiro do serviço tal, fecha outro serviço para cobrir aquele. Não só do meu ramo da comunicação visual, mas construção tem isso, marcenaria tem isso, muitos prestadores de serviço têm isso. Eles não, vamos dizer, eles não estudam para cuidar do financeiro. E um conselho que eu dou, procurar aprendizado. Eu disse quanto você hoje investiu no seu aprendizado, quanto você tem tirado para fazer um curso, para fazer uma mentoria, para fazer um curso financeiro, entendeu? Então, tira um pouco também para você reinvestir em você mesmo, porque o conhecimento sempre vai ficar com a pessoa que está aprendendo, não vai ficar com outra pessoa. Então, é muito importante essa divisão. E uma dica também para os clientes que eu queria passar sobre quebra de objeção na hora da venda. Às vezes eu escuto muito do comunicador visual, eu não estou querendo comprar um material que vai dar uma resistência maior para um totem, uma fachada, para uma cobertura, porque eu não consigo, porque vai vir um concorrente e esse concorrente vai baixar o preço. Enquanto esse profissional ele não tiver um posicionamento, ele não mostrar para esse cliente uma transparência, eu trabalho com esse material, porque a fachada ele tem um valor agregado. Então, ele precisa explicar para esse cliente que se ele não usar um material de uma qualidade melhor, daqui a 2, 3 anos, a pintura menos, porque a nossa região tem a temperatura, se ele não usar uma fita adequada, se ele não usar um material, um ACM adequado, essa fachada vai ter que refazer. Então, assim, esse cliente vai ter um prejuízo. E a maior fonte de crescimento de uma empresa hoje ainda continua sendo indicação. Então, se a pessoa não tiver posicionada com o seu nome no mercado, que é muito pequeno, de Teresina, Maranhão e Ceará, ele vai estar dentro do mercado como visto, como não ter transparência, como não ter uma entrega qualificada, como não ter pensado no cliente, e isso é o que a gente fala todo dia lá na loja. E aí esse profissional aí, ele só vai conseguir fechar com aquelas pessoas que realmente querem saber só de preço, Exatamente. né? E que não estão preocupados com qualidade, porque o que está preocupado com qualidade não vai fechar com ele. Nem qualidade, nem lucratividade, porque ele vai ficar só Ele vai ficar refém da situação e ele não vai conseguir sair daquilo ali. Então, Vai conseguir crescer. Foi engraçado, foi engraçado, foi hoje. Foi um funcionário da concorrência lá na empresa, atrás de uma peça. Aí ele perguntou para Maria Clara, por que o ACM de vocês, qual a diferença do ACM de vocês para fulano de tal? Só que ele não tinha se identificado que era funcionário da concorrência. Aí ela disse, o nosso é 0,21, da concorrência é tal. 0,15. Lâmina de alumínio. Aí ele, você tem razão, eu sou da empresa tal.
Então, assim, essa diferença de lâmina não é só a lâmina que é 20 21. O próprio polietileno, que é aquela borracha preta, ela tem uma qualidade superior. É a quantidade de tinta que vai dar essa durabilidade, porque você passa numa fachada, você vê aquilo ali fosco, às vezes é uma fachada que foi feita em 1 ano, 2 anos. Então, tudo isso conta. É você oferecer para o cliente algo que realmente vai beneficiar. Porque às vezes você fechar um contrato de um projeto com um valor menor, daqui 1 ano, 2 anos, quando ele for fazer o cálculo mesmo, ele vai dizer, olha aí, essa empresa não me explicou da forma devida e eu estou tendo prejuízo. E assim, E aí perdeu o cliente, né? perder o cliente, lembrando que a fachada ela é um outdoor da sua empresa. Uma sinalização bem feita é a cara da empresa. Hoje, com esse crescimento do digital, de tudo que está acontecendo a cada dia, só cresce cada vez mais os projetos, vocês que são arquitetos, tenho certeza que vocês percebem essa diferença do mercado de hoje para o mercado de 10 anos atrás. E o que Com conta certeza. muito com o comunicador visual, que a gente está pregando lá, é que você acredita que o cliente final está te pagando para tu colocar um outdoor na cidade e tu vai colocar o outdoor de pior qualidade? O cara tá te pagando para fazer teu nome, cara. Acredita nisso. Eles estão pegando essa visão. Pois, parabéns pelo crescimento, pela história, pela trajetória, né? E pelo caminho que só está começando, né? Ainda tem muita coisa aí, mas esse caminho ele já está assim limpo, livre, só para Claro. vocês seguirem nele, né? Muito bem definido. Então a gente quer cada vez mais pessoas, né, como vocês, só crescendo, crescendo, crescendo e a gente crescendo junto. E eu Admiro queria demais a mudança de mentalidade de vocês, os dois, né? Crescendo juntos também. A Maria Clara E também a Maria acompanhando. Clara acompanhando. Então, a família toda empresária. Até o Atila Júnior está fazendo vídeo. Não é? Eu Olha aí. acompanho, eu vejo. Ele é o marqueteiro da Piauí, né? E assim, também eu só quero agradecer. No início, quando recebemos o convite, aí tudo é novo. Para mim é sempre mais fácil falar pessoalmente, mas para mim está sendo a mesma coisa. E está sendo muito gratificante conversar com vocês, pessoas que a gente tem uma admiração muito grande. E também a oportunidade dessa troca, né? De outras pessoas estar tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso segmento, da nossa família, de como começou e do que a gente também tem para agregar na vida das outras pessoas. Agradecer também pelo convite, né? Foi muito bom essa troca de conhecimento. E quando tiver outro, pode chamar que nós estamos aí. O próximo a gente vai fazer uma reunião, todo mundo junto, tá bom? Tá bom. Pronto, Vamos fazer uma reunião Pessoalmente. Ei, vamos pessoalmente. convidar Do aquela jeito que a mesa gente lá, gosta. viu? Vamos convidar aquela mesa daquela noite, Eita, vai ser maravilhoso, né? Uma mesa com poderosa. certeza. Então, gente, é muito Muito orgulho, obrigada. né? É um orgulho enorme que a gente tem dessa nossa amizade. E a Piauí e a 26, elas estão de mãos dadas e vão crescer ainda muito, muito, muito. E eu espero que esse projeto que a gente está aí fazendo, que logo, logo vai estar aí tudo lindo, cause um impacto muito positivo e uma melhoria no crescimento da empresa de vocês, tá bom? E ele vai vir maior, né? Agora. Não, adorei, adorei. Foi muita novidade. E tem outras coisas na caixinha, que é tudo pouco no devido tempo. Muito bem, então vamos lá, viu? Tchau. Boa noite. Tchau. Foi ótimo. Aí o próximo é Muito obrigada. pessoalmente. Tá certo. Tá certo. Tchau. Tchau.